Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos continuar hoje falando do profeta Jonas. Nós estamos aqui no culto de estudo e oração do dia 29 de junho. Nós temos todas as nossas pregações, as nossas orações da manhã, os nossos programas de rádio, tudo no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Ok? Quando você receber, compartilhe, leve adiante a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ler o profeta Jonas. Então, Jonas, capítulo 3 e 4. Jonas, capítulo 3. Eu peço que os irmãos, assim que acharem, por favor, ficarem em pé, em reverência à palavra. Jonas, capítulo 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Em algumas traduções, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado.
e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima do Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vou repetir. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Que o Senhor esteja agora, Pai, derramando o seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Cuida das nossas mentes, dos nossos corações, para nós recebermos a sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Então, nós lemos aqui o capítulo 3 e o capítulo 4 de Jonas. O que diz o capítulo 3? A primeira coisa, o Senhor diz assim para Jonas: dispõe-te. Né? Em algumas traduções, se prepara, organiza, se arruma, se apronta, levanta-te e vá depressa. Então, esse era o propósito do Senhor desde o capítulo 1 para Jonas. Vá, se prepara, se levanta e vai anunciar a Nínive aquilo que eu tenho para falar para eles. A partir daqui, Jonas, depois de tudo que passou, ele foi e levou a mensagem a Nínive. E o que aconteceu? Em 3 dias, ele ficou correndo pela cidade, dizendo: em 40 dias, esta cidade vai ser destruída. E, nesse momento, nós vemos o quanto essa cidade de Nínive é importante para o Senhor. Ele está pedindo ao profeta Jonas que vá até lá e que diga à cidade que, se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. Por quê?
Por que essa palavra do Senhor a Nínive? Porque o Senhor queria salvar a cidade de Nínive. É muito interessante nós vermos a vontade de Deus nesse momento. E até por isso que Jonas, ele mostra durante todo o livro dele o quanto ele ficou revoltado com isso. Ele não queria. Quem era Nínive? Nínive era uma cidade violenta. Nínive era uma cidade que matava muitas pessoas, que sempre estava atacando Israel. Então, Jonas não achou isso justo. Né? Ele não achou justo, tanto que ele fugiu. Né? Nós vimos que no primeiro capítulo, quando ele ouviu o que o Senhor tinha para dizer, ele simplesmente fugiu. Eu não vou levar essa mensagem a Nínive. Né? Só que Deus é um Deus de perdão, é um Deus de justiça. E ele pediu isso a Jonas e insistiu, salvou Jonas no ventre do peixe para que Jonas levasse essa mensagem aos ninivitas. Como nós vimos, a gente já estudou Naum, ele profetiza 100 anos depois desse momento aqui em Nínive. E 100 anos depois, ele leva a palavra a Judá, dizendo, olha, Nínive realmente vai ser destruída. Por quê? Porque o que diz aqui? Que Nínive se arrepende, inclusive o rei, né, proclama um jejum, trocam as suas vestes por pano de saco, e se arrependem. Se arrependem dos maus caminhos, se arrependem de todo o sangue que derramaram. Agora, eu pergunto para vocês, Deus não sabia? Deus não sabia que, mais ou menos 100 anos depois, Nínive ia voltar a ser o que ela sempre foi? Diante da onisciência de Deus, nós temos certeza que sim, que ele sabia. Mas Deus tem um propósito, e quando ele tem um propósito, ele vai cumprir o seu propósito. Porque, naquele momento, ele queria salvar algumas pessoas, ou a maioria, né? Aqui diz que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas em Nínive, se converteram ao Senhor. Mas, além da salvação que o Senhor tinha para Nínive, tem uma coisa muito interessante aqui. Na verdade, essa conversão de Nínive ajudaria o povo de Israel. Porque Nínive era uma cidade que sempre estava atacando Israel. Então, mediante a conversão de Nínive, Israel ia ficar mais tranquilo. Então, sempre tem um propósito em tudo que Deus faz. Né? Mas, e Jonas? O que aconteceu? Depois do arrependimento de Nínive, Jonas ainda não se conformava. Ele não aceitou. E aí, no capítulo 4, nós vamos ver a expressão que nós usamos muito, o coração peludo de Jonas. Jonas, ele experimentou a misericórdia do Senhor. Ele viu a salvação do Senhor, quando ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E Deus depois manda o peixe cuspir o Jonas na praia.
Mas ele não queria que isso acontecesse com Nínive, né? A ira de Jonas é muito clara aqui. E quando o Senhor pergunta para ele, se você acha razoável essa sua ira? É normal essa ira? É possível essa sua ira contra Nínive? Ele diz, sim, até a morte. Então, ele insiste em dizer, eu não perdoo, eu não queria, eu só fui cumprir a sua palavra. Tanto que lá no capítulo 1, o que ele faz? Ele foge para Tarsis. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Jonas bateu o pé. No primeiro, no segundo, no terceiro ele vai e cumpre, mas o coração dele não estava voltado para isso, né? Então, o que a gente pode ver um pouquinho aqui a respeito da atitude de Jonas? Primeiro, egoísta? Muito. Prepotente? Sim. Falta perdão? De difícil perdão? Sim. Ele não mudou a sua atitude diante de tudo que Deus fez para ele. Mimado, podemos chamar de mimado o senhor Jonas? Orgulhoso? Prepotente? Diante de um Deus que ele conhecia. Ele era profeta do Senhor. A família dele era temente ao Senhor, então ele conhecia a Deus. Mas ele não mudou as suas atitudes. Orgulhoso, se justificava, por isso, Senhor, que eu fugi para Tarsis. Ele se justificou ainda. Está vendo, Senhor? Eu tinha certeza da sua benignidade, da sua bondade, do seu amor. Por isso que eu fugi para Tarsis. E a última coisa que eu vejo, ele fala claramente, não estou de acordo com Deus. Fiz, mas não estou de acordo com Deus. E aí, meus irmãos, eu fiquei refletindo a respeito disso, quanto às vezes nós também somos teimosos com Deus. Quantas vezes não aceitamos aquilo que Deus coloca no seu caminho. O quanto é difícil. E olha que eu estou falando do profeta Jonas. Né? Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de um homem temente ao Senhor, que profetizava para o Senhor. Mas o quanto ele foi teimoso, o quanto ele não conseguia perdoar Nínive por tudo que Nínive já tinha feito aos israelitas. Para concluir, Jonas, ele teve compaixão de uma planta. Né? Então, ele saiu da cidade, ele sentou num lugar e ele teve compaixão dessa planta. Por quê? Porque a planta cresceu, cobriu ele do sol, então eu estou levando alguma vantagem. Ele é coberto pela planta. Né? E Deus manda um verme, e no outro dia essa planta não existe mais, e aí ele fica o dia todo sobre o sol. E aí ele diz pela segunda vez, eu quero morrer. Quer dizer, mais uma vez, ele não estava aceitando isso. No livro de Jonas, quais são as mensagens que nós podemos tirar de todos, desde o capítulo 1 até o capítulo 4? A primeira, a salvação vem do Senhor. Não importa obras.
as boas e as más. A salvação vem do Senhor e pela graça do Senhor. A segunda, o arrependimento sincero pode trazer salvação, tanto que trouxe salvação ao povo de Nínive. Então, um arrependimento sincero, seja qual for o caminho que você percorreu, pode te trazer salvação. A compaixão, a terceira coisa, a compaixão de Deus com todas as pessoas. O Senhor quer salvar a todos. Então, não é salvo quem não quer. O Senhor quer salvar a todos. Aqui é muito claro isso para a gente, quando ele manda essa mensagem a Nínive, uma cidade violenta, uma cidade com as mãos manchadas de sangue, e mesmo assim, eles são salvos. Outra mensagem. O Senhor sempre tem uma mensagem de esperança e restauração aos gentios. Olha que bonito. Sempre há esperança e restauração aos gentios. E Jonas tipifica Jesus Cristo, nós já tínhamos falado isso. Tanto que Jesus, ele cita Jonas em Mateus. Então, Jonas, apesar de tudo, ainda ele tipifica Jesus Cristo. E ele é citado lá no livro de Mateus pelo próprio Jesus. E para fechar, Deus é um Deus de perdão. Não importa o que fazemos, se houver arrependimento sincero e verdadeiro, o Senhor sempre vai nos perdoar. E, para encerrar, a compaixão do Senhor com aqueles que ainda não o conhecem. O Senhor tem compaixão de todos aqueles que ainda não o conhecem. Olha que Deus maravilhoso que servimos. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Deus, por sua compaixão. Obrigado, Senhor, por sua salvação. Obrigado, Senhor, por seu amor incondicional a todos nós, Pai. O Senhor deseja salvar a todos, Senhor. Seja quem for, aquele que chegar a Ti com coração arrependido, será salvo. Glórias te damos, Pai. Louvado e engrandecido seja o seu nome nessa noite. Muito obrigado, Pai, por sua palavra, pelos seus ensinamentos. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém.